Salve, salve, galera! É um prazer mais uma vez estar na companhia de vocês. Sou o professor Jefferson Fiel. Galera, e dando continuidade aí ao nosso estudo da matemática básica, a dica de hoje é produtos notáveis. Veja bem, galera, um assunto de suma importância, principalmente no estudo da equação do primeiro e do segundo grau. Em diversos momentos, nós recaímos em situações em que temos que aplicar os produtos notáveis. Então, a dica de hoje, produtos notáveis, beleza? Mas quero te dar uma outra dica também muito jóia. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, vai lá e se inscreva. Ative o sininho para que toda vez que nós fizermos uma postagem nova, você seja notificado. E também não esqueça de, ao final do vídeo, galera, dar aquele joia. É muito importante que você clique lá e dê um joia. Por quê? Quanto mais curtida nós tivermos, o YouTube promove o nosso canal e assim dá oportunidade para que outros também consigam assistir às nossas aulas, beleza? Conto com o apoio de vocês, estamos junto, galera. Então vamos lá, falando de produtos notáveis. Pessoal, veja bem, o que eu preparei para a aula de hoje. Hoje nós vamos conceituar o que é um produto notável e vamos falar dos tipos de produto notável. E como de praxe, a gente resolve sempre alguns exemplos, ok? Beleza? Bom, logo após esse vídeo de produto notável, nós vamos também fazer um outro vídeo sobre faturação. Só depois que eu fizer o vídeo de faturação é que eu vou disponibilizar para vocês atividades para que vocês treinem tudo isso que nós vamos estudar nesta aula e na próxima aula, que é de faturação. Beleza? Então vamos lá. Produto notável. O que é isso, professor? Produtos notáveis. Para a gente entender bem o que seria um produto notável, a gente precisa entender o que é uma expressão algébrica. Então, expressão algébrica é uma sentença matemática que contém letras. Então, quando eu tenho uma expressão que é chamada de polinômio, né, multiplicando uma outra expressão, então eu tenho um produto de expressões algébricas. Determinadas expressões, de acordo com o formato que elas são apresentadas, elas aparecem com uma determinada frequência nos exercícios. Então, esses produtos, que é a multiplicação dessas expressões, que aparecem com uma certa frequência, eles são chamados de notáveis. Então, aí vem-se a formação da palavra produto notável. Então, produto é uma multiplicação notável porque aparece com frequência. E esse produto notável está associado a expressões algébricas que formam um polinômio. Tranquilo? Beleza? Então aí é um nome dado às multiplicações que apresentam determinados padrões. Agora a gente vai entender que padrões são esses, né? Que é o que nós chamamos de tipos de produtos notáveis. O primeiro que nós vamos estudar chama-se quadrado da soma de dois termos. Então eu tenho aí, ó, como vocês podem verificar, a mais b ao quadrado, bem no canto superior da tela, e então nós temos aí, ó, a mais b ao quadrado, beleza? Esse primeiro tipo é chamado de quadrado da soma. Bom, veja bem, galera, para nós resolvermos um produto notável, nós temos dois caminhos, basicamente. Ou nós realizamos o produto, ou nós aplicamos uma regra. Então, eu vou inicialmente fazer pelo produto, e na sequência eu vou passar a regra. Professor, eu preciso decorar a regra? Galera, veja bem, não que você tenha necessidade de é, memorizar a regra. Porém, contudo, entretanto, eu vejo que se você souber a regra, você consegue resolver com mais velocidade, ok? Você consegue ir mais rápido. A regra cria um atalho, beleza? Então, eu vou passar os dois, aquela que você se sentir mais à vontade, você realiza, beleza? Então, vamos lá. Algebricamente, nós temos o seguinte, eu tenho aí dois termos, a é um termo, B é outro termo. Por que fala soma? Porque eles estão sendo somados. Então, eu tenho dois termos, A e B, tá? Então, eu tenho aí o A, que forma um termo, e eu tenho o B, que é o outro termo. A mais B elevado ao quadrado. Bom, o que é o quadrado? O que é isso? Bom, nós estudamos potenciação.
Vocês lembram o que representava o expoente de uma potência? O expoente de uma potência indica quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma. Lembram disso? Então, como o meu expoente aí é 2, ó, o expoente aí é 2, isso quer dizer que eu tenho que multiplicar a base, que é o a mais b, duas vezes. Então, vai ficar bem assim, ó, a mais b vezes a mais b, duas vezes, tranquilo? Bom, gente, aí eu tenho uma multiplicação e para efetuar a multiplicação eu realizo a propriedade distributiva, né? Então eu tenho aqui que o a vai multiplicar o a vezes a dá a ao quadrado, o a vai multiplicar o b, a vezes b dá ab, depois o b vai multiplicar o a, vai dar ab, e o b vai multiplicar o próprio b, b vezes b, b ao quadrado. Bom, como eu tenho dois termos semelhantes aí, ó, AB e AB são dois termos semelhantes. E termos semelhantes podem ser operacionalizados. Então, AB com AB, 1AB mais 1AB vai dar 2AB. Muito bem. Então, resumindo, A mais B elevado ao quadrado pode ser escrito como sendo A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Observem que eu tinha a representação de uma soma indicada por um expoente. Eu desenvolvi, né, porque é uma potência, eu desenvolvi essa multiplicação e eu cheguei numa expressão algébrica. Tranquilo? Eu transformei um produto numa expressão. O produto notável faz exatamente esse papel. Você vai ter um produto indicado, porque a mais b ao quadrado é nada mais, nada menos do que a mais b vezes a mais b, desenvolve o produto e você vai ter um resultado final, que é esse a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Esse é um caminho, é o caminho da multiplicação, beleza? E a regra, como que fica? Bom, a regra é a seguinte, gente. Eu tenho aí o a mais b elevado ao quadrado. Portanto, eu tenho dois termos elevado ao quadrado. E o resultado disso, nós já sabemos. Dá a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, beleza? Eu repliquei o resultado para que eu possa mostrar para vocês o nome que cada um desses elementos recebe. Então, por exemplo, o A é o meu primeiro termo, porque são dois termos, tá? O B, nesse caso, representa o segundo termo. Tranquilo? Bom, o resultado disso é o A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Aí que entra a regra. O que diz a regra? A regra diz assim: quando eu tiver o quadrado da soma de dois termos, eu identifico quem é o primeiro e quem é o segundo, eu vou pegar o primeiro e vou elevar ao quadrado. Então, quadrado do primeiro. Depois eu vou pegar o primeiro, multiplicar pelo segundo e dobrar, ou seja, duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo. E por último, eu pego o segundo termo e também elevo ao quadrado, ou seja, quadrado do segundo termo. E a minha regra fica assim: o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Beleza? Professor, eu preciso decorar isso? Fica a seu critério. Inclusive, galera, tem um macetezinho bem legal aqui para você decorar isso. É uma musiquinha que geralmente as crianças cantam muito, né? Que era uma musiquinha que fala bem assim, ó. Terezinha de Jesus, deu a queda, foi ao chão. Já ouviram essa musiquinha? Então, através dessa musiquinha a gente consegue guardar essa regra. Vou passar a dica para vocês. Olha só, eu tenho que o primeiro termo é o A, o segundo termo é o B. Então, para ajudar você nessa memorização, a dica é a seguinte, ó. O primeiro ao quadrado, duas vezes eles dois. Logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Olha só, vou repetir a musiquinha para vocês, ó. Quem é o primeiro? É o A. O A é o primeiro, tá? Então eu tenho aqui, ó. Acompanhe comigo aí, ó. Lá no A, ó. O primeiro, o A ao quadrado, duas vezes, olha o 2, duas vezes eles dois, olha só, duas vezes o primeiro pelo segundo.
Logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Então, ó, repetindo, o primeiro ao quadrado, duas vezes eles dois. Logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então? Olha só como é fácil, galera. Se você memorizar essa musiquinha, você vai guardar essa regra com muita tranquilidade. Olha só. Então, ó, o primeiro ao quadrado, duas vezes eles dois, logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Vamos resolver alguns exemplos? Olha só. X mais 5 ao quadrado. Quem é o primeiro aqui? É o x. X é o primeiro. Esse aqui é o primeiro, ó. O primeiro. Quem é o segundo? O segundo é o 5. Esse é o segundo. Então, de acordo com a regrinha, fica bem assim, ó. O primeiro ao quadrado, duas vezes eles dois. Logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Aí, ó. Ó como foi tranquilo, gente, ó. Nós não precisamos fazer todo aquele cálculo de multiplicação. Aplicando um macetezinho dessa música, ó. O primeiro ao quadrado, duas vezes eles dois. Logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Agora é só desenvolver. X elevado a 2 é x elevado a 2. 2 vezes 5. 2 vezes x vezes 5. 2 vezes 5, 10. Está aqui, ó, 10. E 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Pronto, está resolvido. X ao quadrado mais 10x mais 25. Vamos para mais um exemplo? X ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Mesma coisa, viu, galera? Identifica quem é o primeiro. Quem é o primeiro aí? É o x ao quadrado. Esse é o primeiro. Quem é o segundo? O segundo é o 3. Então, o primeiro é o x ao quadrado, o segundo é o 3. Vamos lá para a musiquinha? O primeiro ao quadrado. Olha só. O primeiro ao quadrado, gente, ó. O primeiro é x ao quadrado. Toma cuidado, porque o x já está elevado ao quadrado. Então, eu tenho que repetir duas vezes o quadrado. O primeiro, x ao quadrado, depois duas vezes eles dois, ó, duas vezes o primeiro vezes o segundo, logo após vem o segundo, o quadrado vem depois, que é o 3 elevado ao quadrado. Então, eu tenho aí, quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, lá na aulinha nossa de potenciação, eu falei sobre isso, né, galera? Potência elevada a outra potência, multiplica. Muito bem, galera. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado elevado ao quadrado, x à quarta. 2 vezes 3 vezes x ao quadrado, 2 vezes 3, 6. E 3 ao quadrado são 9. Então, x à quarta mais 6x ao quadrado mais 9. Pronto, está resolvido. Mais um? Vamos lá. X mais 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Agora eu coloquei uma fração. Aí eu não, pelo amor de Deus, professor, fração eu não consigo. Tranquilo, galera. Respira, respira fundo. Tranquilidade nessa hora. A musiquinha ajuda bastante nesse momento, principalmente quando é fração. Vamos lá, identificando o primeiro e o segundo. Quem é o primeiro? O primeiro é o x, tá aqui. Esse aqui é o meu primeiro. Quem é o meu segundo? 1 sobre 5. Esse aqui é o segundo, ok? Então, de acordo com a regra, eu tenho o primeiro ao quadrado, então x elevado ao quadrado. Duas vezes eles dois, então 2 vezes x, que é o primeiro, vezes 1 sobre 5, que é o segundo. Logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Beleza, montei a expressão, agora eu tenho que resolver a potência. Então, eu tenho aqui x ao quadrado é x ao quadrado mesmo. Observe aqui que eu tenho uma multiplicação, gente. Quem está debaixo do 2? Quando não tem nada embaixo do 2, gente, quando não tem nada, é porque é 1. Então, aqui é 1, ó. Não tem nada embaixo, é 1. Tranquilo? Ó. Então, quando eu multiplico fração, eu tenho que respeitar o seguinte. O de cima multiplica o de cima. Então, o 2 vai multiplicar o x, vai multiplicar o 1. Embaixo eu tenho o 1 embaixo do 2 e eu tenho 1 embaixo do x. Embaixo do x aqui eu também tenho 1, ó. Aqui eu também tenho 1. Então vai ficar
1 vezes 1 vezes 5, ok? Aqui eu tenho 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Então, eu tenho uma fração elevada a uma potência. O que diz a regra? Eleva o de cima e eleva o de baixo. Então, vai ficar bem assim, ó. O primeiro x ao quadrado está aqui. Em cima, 2 vezes x vezes 1 é 2, 2x. E embaixo, 1 vezes 1 vezes 5 dá 5. A outra fração, 1 ao quadrado é 1 e 5 ao quadrado é 25. Pronto. 1 sobre 25 está resolvido. Tranquilo? Bom, esse foi o primeiro tipo de produto notável. Qual outro tipo, professor? Quadrado da diferença. O que muda? Agora, ao invés do sinal de mais, eu tenho um sinal de menos, né? Então, vai ficar bem assim, ó. A menos b elevado ao quadrado. Então, se eu repetir a expressão algébrica, vai dar o mesmo resultado. A única coisa que vai mudar é que agora, ao invés de mais, aqui ó, era mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Só isso que muda. O sinal passa a ser menos, ok? A música é a mesma. O primeiro ao quadrado, 2 vezes eles dois, logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. A mesma música, mas fique esperto porque por ser negativo, vai fazer com que aqui seja negativo, ok? Os demais são positivos. Então, eu tenho o primeiro termo é o A, o segundo termo é o B, o quadrado do primeiro, menos, agora vai ser menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, e mais o segundo ao quadrado, ok? Quadrado da diferença, então, é resolvido assim. Vamos para o exemplo? Olha só. X ao cubo menos 3 elevado ao quadrado. Então, eu tenho aí uma expressão algébrica, que é o x ao cubo menos 3, e ela está elevada ao quadrado. Quem é o meu primeiro termo? O meu primeiro termo é o x ao cubo. Está aqui, ó. Esse é o meu primeiro. Quem é o meu segundo? O meu segundo é o 3. Então, de acordo com a regra, eu tenho o primeiro ao quadrado, x ao cubo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ok? O primeiro ao quadrado, 2 vezes eles dois, logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Então, como que vai ficar? Potência elevada a outra potência. Olha aqui, galera, x ao cubo elevado ao quadrado. Multiplica 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar x à sexta. Aqui eu tenho 2 vezes x vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6x ao cubo. E, por último, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então, está aqui a minha expressão. X à sexta menos 6x ao cubo mais 9. Mais um exemplo. X menos 2 sobre 5 elevado ao quadrado. Quem é o meu primeiro termo? Professor, eu sempre tenho que preocupar com isso? Quem é o primeiro, quem é o segundo? Sim, ó. O meu primeiro é o x, ok? Esse aqui é o meu primeiro. E o meu segundo é uma fração, 2 sobre 5, ok? Então, de acordo com a regra, o primeiro ao quadrado, x elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, depois o segundo ao quadrado, ok? Agora, resolvendo a potência, x elevado a 2. X elevado a 2 é x ao quadrado, 2 vezes 2 vezes x vai dar 4x, embaixo do 2 não tem nada, é 1, embaixo do x não tem nada, é 1, e 1 vezes 1 vezes 5 fica 5. Aqui eu tenho uma fração elevado ao quadrado. Então, eu vou ter que elevar o primeiro e eu tenho que elevar o de cima e o de baixo. 2 ao quadrado são 4, 5 ao quadrado são 25. Então, a resposta está aqui, ó. X ao quadrado menos 4x sobre 5 mais 4 sobre 25. Tranquilo? Vamos para mais um? Produto da soma pela diferença. Olha só, o próprio nome já diz. Produto, multiplicação. Soma pela diferença, ou seja, estou somando e multiplicando com uma subtração, que é a diferença. Como que eu resolvo isso? Algebricamente, se nós fizermos a propriedade distributiva, ó, a vezes a ao quadrado. A vezes b, aliás, a vezes menos b, né, porque é negativo, vai dar menos ab. Agora eu vou multiplicar o b. B vezes a, ab
B vezes menos B dá menos B ao quadrado. Agora, observem, gente, que eu tenho menos AB e mais AB aí. Um elimina o outro, certo? Olha só, menos AB mais AB elimina. Então, resultado, quem sobrou? Sobrou só o A ao quadrado e o B ao quadrado. Então, resposta final, A ao quadrado menos B ao quadrado. Professor, eu preciso fazer toda vez todo esse cálculo? Não precisa. Por isso que existe a regra, que é esse atalho. Então, a regra diz o seguinte, quando você tiver um produto da soma por uma diferença, para resolver, basta pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Só isso, professor. Só. Você já vai chegar mais rapidamente à resposta. Vamos para um exemplo? Olha só. X mais 6 vezes x menos 6. O primeiro passo é você identificar que é um produto da soma pela diferença. Para isso, tem que ser igual, né? Ó, x mais 6, x e 6, x menos 6. Qual que é a diferença? É que um é positivo e o outro é negativo. Beleza? Então, eles têm sinais diferentes. Beleza, produto da soma pela diferença. Então, quem é o meu primeiro termo aqui? O primeiro termo é o x. Quem é o meu segundo termo? O segundo termo é o 6. Então, de acordo com a regra, o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, que é 6. X ao quadrado é x ao quadrado, e 6 ao quadrado são 36. Então, resposta, x ao quadrado menos 36. Viu que facinho? Vamos para mais um? X ao quadrado mais 3, que multiplica x ao quadrado menos 3. Quem é o meu primeiro termo aqui? Ó, o meu primeiro termo aqui, ó, x ao quadrado. Quem é o meu segundo termo? O meu segundo termo é o 3. Então, como eu tenho já identificado o primeiro e o segundo, a regra é primeiro ao quadrado, x ao quadrado elevado ao quadrado. Aqui eu chamo a atenção de vocês para tomar cuidado, porque o x já está elevado ao quadrado. Aí você tem que elevar ao quadrado de novo, pela regra, menos o segundo ao quadrado. E uma potência elevada a outra potência multiplica 2 vezes 2, 4. Então, x à quarta menos 9. Está resolvido. Professor, e se tiver fração? Tranquilo também, gente. Olha só. Quem é o meu primeiro termo? O meu primeiro termo é o x. Quem é o meu segundo termo? O meu segundo termo é o 1 sobre 5, a fração. Então, primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. X ao quadrado é x ao quadrado mesmo. E 1 sobre 5 elevado ao quadrado vai dar 1 sobre 25, porque 5 vezes 5 são 25. Pronto, resolvido. Tranquilo? Vamos lá? Próximo produto notável, galera. Cubo da soma. Bom, nós temos dois casos de cubo, o da soma e o da diferença. O que seria o cubo da soma, gente? Como é uma potência e agora o expoente é 3, você observa aí, ó, é A mais B elevado à terceira, ok? O que indica o expoente numa potência? Indica que eu tenho que multiplicar a base por ela mesma 3 vezes nesse caso. Então, seria A mais B vezes A mais B vezes A mais B 3 vezes. Observe que vai dar um puta trabalho. Vai ser uma conta gigantesca. Para isso, nós nem vamos resolver algebricamente. Se você quiser, pode ficar à vontade. Multiplica A mais B vezes A mais B, vai dar um resultado. Aí esse resultado você multiplica por A mais B de novo, você chega no resultado final. Eu prefiro pela regra. A regra, depois que você memorizar, vai ficar bem simples. Como que é a regra do cubo da soma? A regra é assim. Você vai elevar os dois termos ao cubo. Tanto o primeiro, ó, o primeiro termo, quanto o segundo. Os dois são elevados ao cubo. Então, eleva-se os dois termos ao cubo. E depois que eu faço isso, você, ao invés de dobrar, você vai triplicar. Quando era quadrado, eu multiplicava por 2. Agora é cubo, então eu multiplico por 3. Por isso apareceu 3 aqui, ó. 3 vezes o primeiro vezes o segundo. De novo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Mas observem que existe uma diferença. Na primeira multiplicação por 3, o primeiro termo estava elevado ao quadrado. Na segunda multiplicação, quem está ao quadrado é o segundo termo. Então, ora você eleva um ao quadrado, ora você eleva outro.
Simples assim. Vamos lá? Olha só. 2a mais b elevado ao cubo. Quem é o primeiro termo? É o 2a. Quem é o segundo termo? É o b. Então, de acordo com a regra, eu tenho o primeiro ao cubo. Então, 2a ao cubo. Depois, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Olha só. 3 vezes o primeiro ao quadrado, que é o 2a, ao quadrado, vezes o segundo, que é o b. Depois, 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Agora, quem é ao quadrado é o segundo, ó, o b, tá? Mais o segundo ao cubo. Beleza, agora é só resolver a potência. 2 ao cubo, gente, é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Vai dar 8. A elevado ao cubo é A ao cubo, tá? Então, vai ficar assim. O 2a ao cubo dá 8a ao cubo. Aqui eu tenho 2a ao quadrado. 2 vezes 2, 4. A ao quadrado é A ao quadrado. Então, vai ficar 4a ao quadrado. Aí eu multiplico. 3 vezes 4a vezes b. 3 vezes 4, 12. Por isso ficou 12 aqui, ó. Agora aqui, quem está ao quadrado é o b. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. 6a vezes b, 6ab ao quadrado. E por último, o b ao cubo. Está aqui. Pronto, está resolvido. Viu como a regra fica bem mais prática? Vamos ver a diferença, como que faz? O que muda se for cubo da diferença? Agora, você só tem que tomar cuidado o seguinte. Quem é positivo? É o primeiro ou é o segundo? Quem é o negativo? É o primeiro ou é o segundo? Porque cubo da diferença é porque eles têm sinais diferentes. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, ok? E como que eu procedo? A regra é a mesma. Só que agora você só tem que tomar cuidado o seguinte. Se o primeiro é positivo e o segundo é negativo, tá? Se for assim, o primeiro positivo e o segundo negativo, você vai alternar o sinal. Olha só, aqui, ó, nós temos o primeiro, não apareceu sinal nenhum. Quando não aparece nada, é porque o sinal é positivo. Então, primeiro positivo, segundo negativo. Terceiro positivo, o quarto negativo. Então, vai alternando. Positivo, negativo, positivo, negativo. Beleza? Professor, e se o primeiro que fosse negativo e o segundo positivo? Aí você iria inverter. Primeiro negativo, segundo positivo. Terceiro negativo, quarto positivo. Só ia mudar isso. E no demais, a regra continua a mesma. Então, vamos lá. 2x menos 3 ao cubo. Então, quem é o meu primeiro aí? O meu primeiro é o 2x, beleza? Quem é o meu segundo? O segundo é o 3. Então, vai ficar assim. Primeiro ao cubo, 2x ao cubo. Agora, como o segundo é negativo, então menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Agora mais, então mais, menos, mais. 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Agora menos o segundo ao cubo. Pegaram aí, galera? É só ir alternando o sinal. Agora nós temos que resolver, né? Tome cuidado que eu tenho que primeiro resolver a potência para depois multiplicar. Então, 2x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. Então, vamos lá. 2x ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 são 8, vai dar x ao cubo, 8x ao cubo. Depois eu tenho nessa outra menos, né? Sinal negativo. Olha aqui, ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. Por isso que ficou 36x ao quadrado. Aí depois o outro. Mais aqui, ó, eu tenho 3 ao quadrado dá 9. Então, eu tenho 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 54. Por isso que ficou 54x. E, por último, eu tenho o menos 3 ao cubo. E 3 vezes 3 vezes 3 são 27. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, a resposta aí vai dar menos 27. Ok? Beleza? Bom, gente, e assim chegamos ao final da nossa aula, galera. Espero que você tenha compreendido aí o produto notável, né? Pode contar comigo, galera. Não esqueça do final do vídeo, curta, clique e compartilhe, tá, galera? É muito importante seu joiazinha no final. E para encerrar, deixo todos os meus contatos aí, estou à disposição de vocês, tá? Para tirar qualquer dúvida. Pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar lá no Insta, escreva no nosso canal lá,
ou mande por e-mail, como você ficar à vontade. Aguarde a nossa lista de exercícios. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no coração de vocês e até a próxima. Tchau, galera!